Let us turn to Romans chapter 3, and we will read verses 10 through 20. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 3 e vamos ler os versos 10 até 20. Romanos capítulo 3, versículo 10 até 20. Romanos 3, verso 10, assim diz a palavra de Deus. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tonight we want to look at what we call polemical Calvinism. Hoje à noite nós queremos abordar o que nós chamamos de calvinismo polêmico. That is to say, Calvinism defending itself against error. Quer dizer, o calvinismo que se defende contra o erro. The classic case of polemical Calvinism is, of course, the famous Synod of Dort. O caso clássico de calvinismo polêmico é com certeza o Sínodo de Dort, in which the Reformed Fathers defended Calvinism against Arminianism. no qual os pais reformados defendiam a fé reformada contra o arminianismo. And what I would like to do this evening O que eu queria fazer hoje à noite is first summarize the historical background of that debate with you, é, em primeiro lugar, fazer um resumo deste debate histórico com vocês. and then look in particular at one of the 5 points of Calvinism. E depois disto, olhar de perto dos 5 pontos de calvinismo, Namely, total depravity. que é o ponto de depravação total. I believe if we understand total depravity rightly, Acredito que se nós entendamos a depravação total de forma correta, as it has just been read to us from Romans 3, como nós acabamos de ouvir em Romanos capítulo 3, all the other 4 points of Calvinism will fall into place, todos os outros 4 pontos de calvinismo vão se encaixar, for they hang together. pois eles são ligados, relacionados. And then I want to draw from that some summary conclusions, E depois eu quero tirar disto algumas conclusões resumidas. and at the same time briefly show you how the other 4 points tie in. E ao mesmo tempo mostrar de uma forma rápida e breve como os outros 4 pontos se encaixam com o primeiro ponto. So that the 5 points together give us a picture of Reformed soteriology. Então, juntos, os 5 pontos nos dão um retrato da soteriologia reformada. Some people think that the so-called 5 points of Calvinism, Algumas pessoas acham que os chamados 5 pontos de calvinismo, developed by the Synod of Dort, desenvolvidos pelo Sínodo de Dort, are a summary of Calvinism itself. são um resumo do próprio calvinismo. But that is not true. Mas isso não é verdade. You could better say it's a summary of Reformed or Calvinistic soteriology. É melhor dizer que isto é um resumo da soteriologia reformada ou calvinista. But there are many other areas of theology Mas tem muitas outras áreas na teologia that are not touched by the canons of Dort. que os cânones de Dort não tratam sobre essas áreas. So let's first look then at the historical background of this document. Então vamos, em primeiro lugar, ouvir com respeito ao pano de fundo histórico deste documento.
The doctrines of sovereign grace created immediate opposition in the 16th century. As doutrinas da graça soberana criaram uma oposição imediata no século XVI. Particularly from the Jesuits in the Roman Catholic movement. Em particular, especificamente dos jesuítas no meio católico romano. The Jesuits headed up what was called by scholars a counter-reformation. Os jesuítas, eles estavam lidando o que os estudiosos chamam uma contra-reforma. But in due course, the doctrines of grace were also opposed from within Protestantism. Mas com o tempo, as doutrinas da graça também também surgiu oposição dentro do movimento reformado. And often throughout history, those movements that oppose the truth from within the movement E muitas vezes na história, os movimentos, os grupos que se colocaram em oposição dentro de um movimento, are the most serious danger to the church. são os perigos mais sérios para a igreja. Because subtle points are raised. Pois alguns pontos são destacados. Or people who are very popular speak out against the doctrines of grace. Ou pessoas que são muito bem conhecidos, eles falam contra as doutrinas da graça. Well, James Arminius was one such person. O James Arminius era dessas pessoas. Everyone seemed to like his personality. Parece que todo mundo gostava da sua pessoa. He was a professor of theology at Leiden in the Netherlands. Ele era professor de teologia na faculdade de Leiden, nos Países Baixos. But he began to spread poison among his students. Mas ele começava a espalhar veneno no meio dos seus alunos. By teaching a number of doctrines that disagreed with the Reformed faith. Ensinando algumas doutrinas que se opuseram contra a fé reformada. Even though he was teaching in a Reformed institution. Mesmo se ele estava ensinando numa instituição reformada. There's nothing new under the sun. Não tem nada que é novo debaixo do sol. That same phenomena is happening all over the world even today. Este mesmo fenômeno está acontecendo no mundo inteiro até hoje. From seminary to seminary and nation to nation. De seminário a seminário e nação a nação. After Arminius died in 1609, depois da morte de Armínio em 1609, 43 of his followers 43 dos seus seguidores presented their views on theology to the Dutch government. Eles apresentaram o seu perspectivo, os seus conceitos teológicos ao governo holandês. And in this document, they lodged 5 complaints. E nesse documento eles fizeram 5 reclamações. 5 things that they wanted the Dutch government to change in the doctrinal standards of the Reformed Church. 5 coisas que eles queriam que o governo holandês mudasse nas confissões da Igreja Reformada Holandesa. Number 1, election, they said, is based on foreseen faith. Em primeiro lugar, eles disseram que a eleição é baseada numa fé prevista. And that means that God sees ahead of time who is going to believe. Isto significa que Deus, ele já viu de antemão quem iria crer. And then God decides, based on their faith, that He will elect them. Então, Deus, já tendo visto a fé futura deles, ele decidiu que por isto ele iria elegê-los. Number 2, Arminius' followers said that Christ's merits are for absolutely everyone. They are universal. Em segundo lugar, os seguidores de Arminius, eles disseram que os méritos de Cristo são por absolutamente todo mundo. Todo mundo pode desfrutar dos méritos de Cristo. So Christ shed His blood for all men. Então, Jesus Cristo derramou seu sangue por todos os homens. Number 3, man is depraved, but only partially so. Em terceiro lugar, o homem é depravado, mas só parcialmente. His will still has enough good within it. Sua vontade ainda contém bondade suficiente And enough ability e a capacidade suficiente to choose salvation for oneself in Christ. para escolher por si mesmo a salvação no Senhor Jesus Cristo. Number 4, man can resist
the Holy Spirit's call to salvation. Número 4, o homem pode resistir, lutar contra a obra do Espírito Santo na salvação. And number 5, it is possible to lapse from grace. Número 5, é possível cair da graça. Now, after some considerable delay, Depois de uma demora considerável, the Dutch government officials finally called a national synod. os oficiais do governo holandês, eles chamaram um sínodo nacional. The purpose of the synod was to address the charges of these Arminians. E o propósito, o objetivo deste sínodo era de tratar estas reclamações dos seguidores de Armínio. The synod lasted 7 months. O sínodo durava 7 meses. Imagine leaving your wife behind and saying, "Honey, I'll see you in a few days. I have to go to a synod." Imagine você dizendo à sua esposa, querida, eu estou indo para um sínodo por alguns dias. And coming home 7 months later, E voltando depois 7 meses. 154 sessions later. 154 sessões depois. Well, the first few months, there were 13 Arminian theologians Os primeiros meses havia 13 teólogos arminianos. who saw which way the wind was blowing at synod. E eles perceberam qual era a tendência nas discussões do sínodo. And tried various tactics to delay the decisions of synod. E eles colocaram vários artifícios para fazer demorar o trabalho do sínodo. But finally, in a very dramatic moment, Mas finalmente, num momento bem dramático, the chairman's patience ran out. o moderador, a paciência dele se acabou. His name was Johannes Bocherman. O nome dele era Johannes Bocherman. And with a dramatic flair, he sent all the Arminians home. E de uma forma dramática, ele mandou embora todos os arminianos. And then the delegates could roll up their sleeves and get to work. E agora era possível para os delegados colocarem suas mãos no trabalho To answer these 5 objections. para responder a estas 5 reclamações. And so the Synod answered these 5 objections under these points. Então, o sínodo respondeu a estas 5 reclamações com esses pontos. Number 1, unconditional election and faith are the sovereign gifts of God. Número 1, a eleição incondicional e a fé são dons soberanos de Deus. Number 2, while the death of Christ is indeed sufficient inherently to cover the sins of the whole world, Número 2, mesmo que a morte de Cristo seja em si mesmo suficiente para cobrir todos os pecados de todo mundo, its saving efficacy is only for the elect. é eficaz de uma forma salvífica somente pelos eleitos. Otherwise, Christ would have shed his blood in vain for all the unbelievers. Porque senão Jesus teria derramado o seu sangue em vão em favor de todos os descrentes incrédulos. Number 3, man is so totally depraved, Número 3, o homem é tão totalmente depravado, so corrupted by sin, tão corrompido pelo pecado, that he cannot affect any part of his salvation, que ele não consegue fazer nada no processo da sua salvação. not even to choose in his own strength salvation in Christ. Nem por sua própria força escolher a salvação do Senhor Jesus. For his will also is totally depraved. Pois também a sua vontade ficou totalmente depravada. But God, number 4, God sovereignly, irresistibly calls the elect to salvation by his Holy Spirit. Mas, número 4, Deus, de uma forma soberana e irresistível, Ele chama os eleitos à salvação por seu Espírito Santo. Now it is very interesting that point number 3 and point number 4 are collapsed into one head in the canons. Agora, muito interessante que este ponto de número 3 e este ponto de número 4, eles se encontram num só capítulo nos cânones de Dort. If you have a copy of the canons in Portuguese, you will notice it says head 3-4. Se você tiver uma cópia dos cânones em português, você vai ver que tem o capítulo 3, 4 junto.
And you have probably wondered, why did they bring these two things into one? E provavelmente você já tem se perguntado por que eles colocaram 3 e 4 num só capítulo. Well, because the Arminians wanted to keep them separate. É porque os arminianos queriam separar essas duas coisas. The Arminians said, you believe in total depravity. Os arminianos falavam, vocês creem na depravação total. And they wanted that point to stand alone. Eles queriam que este ponto seja um ponto separado, isolado. And then they charged the Reform by saying, you just believe salvation is hopeless. Então eles queriam acusar os reformados dizendo, vocês acham que a salvação é alguma coisa sem esperança. Well, the Reform responded, yes, we do believe in total depravity, but we never separate it from God's irresistible call. Então os reformadores, eles responderam da seguinte forma, sim, nós cremos na depravação total, mas nós nunca separamos esta doutrina da doutrina que Deus chama de uma forma soberana e irresistível. The inability of man and the ability of God belong together. A incapacidade do homem e a capacidade de Deus devem ficar juntos. Hence, head 3-4. E por isso nós temos o capítulo 3, 4 juntos. And then fifthly, they said, those whom God graciously saves, Então, em quinto lugar, eles falavam que aqueles que Deus salva de uma forma graciosa, He will graciously preserve to the end. Ele vai preservar de uma forma graciosa até o fim. Now, they presented all these 5 points, first from a positive side, and then they answered arguments against them. Então, eles apresentaram estes 5 pontos, em primeiro lugar, de uma forma positiva, e depois, na segunda parte, respondendo a críticas contra estes 5 pontos. And the canons developed in total 59 articles of exposition, Então, os cânones são compostos de um total de 59 artigos de exposição and 34 repudiations of error. e 34 refutações contra os erros. Now, you could say, couldn't you, that the Canons of Dort, as a total document, are really simply a defense of the doctrine of sovereign grace. Então você pode dizer que os cânones de Dort são, de fato, um documento que é uma defesa das doutrinas da graça soberana. Let me show you how. Deixe-me mostrar como. Total depravity is sovereign grace needed. A depravação total é a necessidade da graça soberana. Unconditional election is sovereign grace conceived. A eleição incondicional é a graça soberana concebida. Limited atonement, Conceived. Concebida. limited atonement is sovereign grace merited. A expiação limitada ou definida é a graça soberana merecida. Irresistible grace is sovereign grace applied. A graça irresistível é a graça soberana aplicada. Perseverance of the saints is sovereign grace preserved. A perseverança dos santos é a graça soberana preservada. So you can see that these 5 points belong together in one package. Então vocês enxergam, vocês podem ver que estes 5 pontos devem ficar juntos numa só pacote. Deny one and you deny them all. Se você nega um ponto, você nega todos os 5 pontos. That's why the best Reformed theologians in church history have always said, E por isto que os melhores teólogos reformados na história da igreja sempre têm dito, there is no such thing as a 3-point or a 4-point Calvinist. não existe tal coisa que se chama calvinista de 3 pontos ou de 4 pontos. But what I want to do now is I want to show you what total depravity is. Agora, o que eu quero fazer agora é de mostrar a vocês o que é a depravação total. And once we grasp our dangerous plight by nature, E uma vez que nós temos entendido o nosso perigo que nós corremos por natureza, if the Spirit blesses that, se o Espírito Santo abençoa este entendimento, then we will understand that we need these other 4 points. vamos entender logo que nós precisamos dos outros 4 pontos. Yes, we will welcome them. Sim, nós vamos dar boas-vindas a esses pontos. About 6 months ago, I met a woman who I had grown up with, Mais ou menos 6 meses atrás, eu me encontrei com uma mulher que eu conhecia como criança, como menino.
And I hadn't seen her for 30-some years. Eu não tinha visto esta mulher em 30 e alguma coisa anos. She said to me, I want to thank you for something you told me when we were teenagers. Ela disse, eu quero te agradecer por alguma coisa que você me falou quando nós éramos jovens. She said we were at a youth group meeting, Ela falou, nós estávamos numa reunião dos jovens, and we were sitting in a circle, and I said in that circle, I'm having trouble with predestination. e nós estávamos num círculo, e eu falei nesse círculo, eu estou tendo problemas com a doutrina da predestinação. How could God, oh, good God, send anyone to hell? Como é possível um Deus bom mandar qualquer pessoa para o inferno? And she said to me, you responded, I'm having trouble with predestination also. E ela me falou, você respondeu, também eu estou tendo problemas com predestinação. But my trouble is the opposite of yours. Mas meu problema é o oposto do seu problema. My trouble is, with a heart like mine, how could God ever send anyone to heaven? Meu problema é o seguinte, com um coração como eu tenho, como é possível Deus mandar qualquer pessoa para o céu? And she said, you said to me, my only hope is in sovereign election. E ela disse, você me falou naquele momento que minha única esperança é a eleição soberana. You see, friends, here's the root of the problem. Porque, amigos, aqui nós temos a raiz do problema. If man is not as bad as Romans 3:10 through 20, Se o homem não é tão ruim, tão mau do que Romanos 3, 10 até 20 diz, if our nature is not as corrupt and heinous as Paul says it is, se nossa natureza não for tão corrupta do que o apóstolo Paulo diz que é, and we can indeed do something spiritually good in our own strength, e se de fato nós temos condições de fazer alguma coisa espiritualmente boa por nossa própria força, then of course election is offensive to human nature. então com certeza a eleição seria ofensiva para a natureza humana. Because essentially I have the ability to save myself Porque de fato, essencialmente, eu tenho a capacidade de me salvar a mim mesmo. by choosing for God out of my own free will. Escolhendo a Deus por meu próprio livre-arbítrio. But if man is as bad as Paul says he is, Mas se de fato o homem é tão mau e maligno como o apóstolo Paulo disse, then I learn by grace to welcome election, eu aprendo pela graça amar a eleição. not as an enemy, but as my friend. Não como inimigo, mas como amigo. Election is the friend of sinners. A eleição é o amigo de pecadores. Because it preaches that there is a way for me in God Porque prega que tem um caminho para mim no Senhor Deus. when there is no way in myself because of sin. Quando não há nenhum caminho em mim por causa do pecado. So let's look at this doctrine of total depravity. Então vamos observar, vamos aprender acerca dessa doutrina de depravação total. Let me give you a working definition. Deixe-me dar uma definição para vocês. Total depravity is our hell-deserving demerit A depravação total é nosso demérito que merece o inferno and corruption before a holy God e a nossa corrupção na presença de um Deus santo. because of our original and our actual sins. Por causa do nosso pecado original e os nossos pecados atuais. And because of this corruption, E por causa desta corrupção, we have no ability to erase our demerit nós não temos nenhuma capacidade de apagar o nosso demérito. nor do anything to merit the saving favor of God. E também não temos capacidade de fazer qualquer coisa que mereça o favor salvífico do nosso Deus. Now, this definition, I believe, implies 5 things. Esta definição, acredito eu, implica 5 coisas. First of all, total depravity is inseparable from sin. Em primeiro lugar, a depravação total é inseparável do pecado. Sin lies at the heart of our problem. O pecado está na essência, no coração do nosso problema. And the Bible tells us that sin is the transgression of the law of God. E a Bíblia nos diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus.
Sin is any failure to conform to the moral law of God. O pecado é qualquer falha de nos conformar à lei moral de Deus. In our action, Em nossos atos, in our em attitude, nossas atitudes or in our nature, ou em nossa natureza. either by omission or by commission. Seja por omissão ou por comissão. Omission means not doing things the law commands me to do, Omissão significa não fazendo as coisas que a lei me exige fazer. and commission means doing things the law commands me not to do. E comissão significa fazendo as coisas que a lei diz que eu não devo fazer. Now there are three important New Testament words for sin. Agora tem 3 palavras importantes no Novo Testamento que falam com respeito ao pecado. The first word literally means missing the mark. A primeira palavra significa de uma forma literal, literalmente, não alcançando o alvo. Picture an archer shooting an arrow at a target. Imagine um arqueiro que está mirando um alvo com sua flecha. And picture a father teaching his boy to shoot at the bullseye. Então, imagine um pai ensinando seu filho como colocar a flecha no centro do alvo. He gives his son the bow and arrow and he trains him to shoot. Ele dá ao seu filho o arco, ele treina o filho como ele pode usar o arco. But the son keeps missing the bullseye. Mas o filho, ele não consegue mirar o alvo. That's what God says about every one of us. É isto que Deus diz com respeito a todos nós. He made us perfect and upright. Ele nos fez perfeitos e retos. In Adam we were created able to hit the bullseye of honoring and glorifying God. Em Adão nós fomos criados com capacidade de alcançar o centro do alvo, de glorificar e honrar o nosso Deus. But in our deep fall in Adam we have missed the target. Mas em nossa queda profunda em Adão, nós não temos alcançado este alvo. And every day by nature we live out that original E sin. todo dia, por natureza, nós estamos vivendo neste pecado original. No matter how much we try to clean up our lives on the outside. Não adianta nada quanto nós nos esforçamos para limpar as nossas vidas no exterior. Martin Luther said our original sin is like our beard. O Martinho Lutero disse o pecado original é como a nossa barba. We shave one day and we think we're nice and clean. Nós tiramos um dia e pensamos que tudo está limpo. And the next day it springs out again. E outro dia já está crescendo de novo. You see, we are perpetually missing the target. Pois nós estamos sempre não alcançando este alvo. Every sinful thought you have, Todo pensamento pecaminoso que você tiver, every sinful word you speak, toda palavra pecaminosa que você falar, every sinful action you perform todo ato pecaminoso que você realizar, flows from that beard of sin. isto surge desta barba de pecado. All we like sheep have gone astray. Todos nós, como ovelhas, nós temos nos desviados. We have all missed the target. Todos nós não temos alcançado o alvo. We are all sinners. Todos nós somos pecadores. The second New Testament word is the word transgression. A segunda palavra no Novo Testamento é a palavra transgressão. This word pictures the law of God like a boundary or like a fence. Esta palavra dá a ilustração da lei de Deus como um tipo de cerca. God's law is the line of demarcation. A lei de Deus é a linha de demarcação. God says, "Thou shalt not." Deus diz, não farás. Transgression is trespassing on the property of God. E a transgressão é ultrapassar violar o espaço de Deus. Trespassing against the holy Creator. Nós estamos transgredindo contra o Criador Santo. The third word is simply disobedience. A terceira palavra é simplesmente desobediência. That can also mean disobeying the grand command of loving God above all, and loving my neighbor as myself. Isto pode significar também desobedecer o grande mandamento de amar o nosso próximo e amar Deus em cima de tudo. Now, by nature, we are guilty of all three of these kinds of sins. Agora, por natureza, nós somos culpados de ter cometido todos esses 3 tipos de pecados. Because we are never loving God above all by nature. Pois nunca estamos amando a Deus em cima de todas as coisas. And we are never loving ourselves. Never loving our neighbors as ourselves. E nunca estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos.
So every tick of the clock, every second, we are sinning against the whole law of God. Então, a cada momento, a cada segundo, nós estamos pecando contra toda a lei de Deus. Sin is what severs us from our Creator. O pecado é o que nos separa, nos afasta do nosso Criador. It banished us from paradise. Nos afastou do paraíso. And it will bring us to hell if we don't repent and believe E the vai nos gospel. levar ao inferno se nós não arrependermos e cremos no Evangelho. Sin is anti-God. O pecado é contra Deus. Sin is the hatred of God. O pecado é odiar a Deus. Sin strikes out at the very being of God. O pecado luta contra a verdadeira essência de Deus. Sin, in essence, seeks to ungod God. O pecado, de fato, tenta de tornar Deus não Deus. Sin challenges the glory of O God. pecado lança um desafio contra a glória de Deus. And you see, this is our natural E depravity. vocês entendem que isto é a nossa depravação natural. That we want to be God. Que nós queremos nos tornar Deus. And so we set ourselves on the throne. Então nós nos colocamos no trono. And we seek to dethrone the Lord. E nós queremos tirar Deus do seu trono. That's our depravity. Isto é a nossa depravação. When I was in college, the college bookstore Quando eu estava estudando na faculdade, a livraria da universidade had a large poster of the earth on one of its doors. tinha um cartaz muito grande com a terra colocado numa porta. And on top of the earth was a little man. E em cima da terra havia um pequeno homem. And a bubble said, I am the God of this earth. E as letras, as palavras ao lado dele disseram o seguinte: Eu sou o Deus desta terra. That's the picture of every man. Isto é o retrato de todo homem. Number 2, Número 2. Scripture teaches us that total depravity, just like sin, is something that is primarily inward. As Escrituras nos ensinam que a depravação total, como o pecado, é algo que primordialmente é algo interior. Jesus said it's not what a man eats and handles and touches that defiles the man, O Senhor Jesus disse, não é o que o homem come, ou toca, ou maneja que corrompe o homem, but it's what comes out from within the man that defiles the man. mas é o que surge para fora do homem que corrompe o homem. You see, depravity affects our internal life. Porque a depravação tem efeito em nossa vida interna. It pollutes our entire nature from the inside out. Causa uma poluição da nossa natureza de dentro para fora. And that is manifested in all our emotions and our affections. E isto se manifesta em todas as nossas emoções e nossas afeições. And so we are never obeying the spirit of the law. Então nunca estamos obedecendo ao espírito da lei. Adam's guilt is not only imputed to us, A culpa de Adão não somente está imputado em nossa conta, but Adam's pollution is inherited by us. mas nós herdamos a poluição de Adão. And so just like we were told when we came to Brazil, don't drink the water, Então, como quando nós chegamos aqui no Brasil, nós fomos avisados de não tomar a água da torneira, because you may not respond well to the water. porque talvez isso vai causar mal-estar. Much more so, our depravity means that everything comes through a fountainhead that poisons us. De uma forma muito mais profunda, a depravação total significa que tudo Everything comes through a fountainhead, and all the water comes through poisons us. vem de uma fonte, e esta fonte é uma fonte que nos envenena. If the fountainhead is poisonous, all that comes through it will hurt us. Se a fonte tem veneno, tudo que chega por meio desta fonte vai nos causar mal-estar. And so all that we do is polluted and stained with sin. Então, por isto, tudo que nós fizemos é poluído e manchado pelo pecado. Thirdly, Em terceiro lugar, when we get a good look at ourselves as human beings, quando nós nos observamos de uma forma muito exigente como seres humanos, fallen and polluted in Adam, caídos, poluídos em Adão,
There is not only something wrong with who we are inwardly, Não somente há alguma coisa errada em quem nós somos no interior, but there is also something terribly wrong with every part of us. mas também tem algo terrivelmente errado com toda parte do nosso ser. Our minds are depraved. Nossas mentes são depravadas. Our consciences are depraved. Nossa consciência é depravada. And our wills are enslaved to sin. E a nossa vontade está escravizada ao pecado. That doesn't mean that we become animals or devils like some people wrongly E teach. isto não significa que o homem se torna como animal ou como um tipo de diabo, como algumas pessoas ensinam. Nor does it mean that we are always as depraved as we could possibly E be. também não significa que sempre estamos agindo de uma forma tão depravada que nós poderíamos agir. Then we would all be killing each other right in this very moment. Porque se fosse assim, todo mundo iria se matar a todo momento. But rather it means that no part of us ever does anything that is wholly good. Mas é mais assim que isto significa que nunca nós podemos fazer algo que é completamente bom. God in His restraining grace can keep us from acting out our inward depravity. Deus, em sua graça que refreia o pecado, Ele pode nos impedir de completamente nos entregar à nossa depravação. So we get to the heart of total depravity when we think of it this way. Então nós chegamos ao coração da depravação total se nós pensamos desta forma. When God scrutinizes our affections, Quando Deus está olhando por perto as nossas afeições, our wills, nossas vontades, our consciences, nossas consciências, or any part of us, ou qualquer parte de nós, by nature, pela natureza, He finds that a single part undamaged and untainted by sin. Ele não acha nenhuma parte que não seja não tocado ou não prejudicado pelo pecado. We are alienated from God by nature. Somos alienados de Deus por natureza. John Calvin put it this way. João Calvino falou dessa forma. There is not a man on earth who knows 100th part of how bad he is. Não tem homem na face desta terra que entende nem 1% da verdadeira realidade da sua depravação. Our hearts, said another Puritan, are the factories of the devil by nature. Outro puritano falou o seguinte, que nossos corações por natureza são fábricas do diabo. Jonathan Edwards said, when I look at my own heart, O Jonathan Edwards falou, quando eu olho para meu próprio coração, it looks like an abyss infinitely deeper than hell. parece um abismo mais infinitamente profundo do que o próprio inferno. Fourthly, Em quarto lugar, depravity lords itself over our lives by nature. a depravação procura dominar as nossas vidas por natureza. Paul makes that clear in Romans 6, verse 16. Paulo, ele deixa isso bem claro em Romanos 6, verso 16. 16. There he tells us that we are slaves of sin. Romanos 6, verso 16, onde ele nos diz que nós somos por natureza escravos do pecado. Go ahead and read that verse. Romanos 6, 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Here we arrive at the heart of the matter. Aqui nós chegamos na essência do assunto. You see, a slave, as you know, is his master's property. Vocês sabem que um escravo é a propriedade do seu mestre. A slave has no time of his own, O escravo não tem tempo para si mesmo. no property of his own, Não tem nenhuma coisa que é propriedade dele. no talents of his Não own, tem talentos que são para ele usufruir somente. no wealth of his Não own. tem riqueza que seja dele somente. He doesn't have a single moment of which he can say, now this belongs only to me. Não há nenhum momento na sua vida que ele pode dizer, este momento está reservado somente para mim. He is always his master's. Sempre está sendo a propriedade do seu mestre. So Paul says, you by nature are slaves of E sin. da mesma forma, Paulo diz, você por natureza é escravo do pecado. Before grace entered into your life, sin was your master. Antes da graça entrar na sua vida, o pecado era seu dono. Sin lorded itself over you. O pecado estava dominando você. Sin played the king. E o pecado era o seu rei.
Sin was the absolute despot. Era o despoto total, absoluto. Sin was in control. O pecado estava controlando você. That's what Paul is saying in Romans 3. É isto que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 3. By nature we belong to sin. Pela natureza nós somos propriedade do pecado. There is no moment that we don't belong to sin. Não há nenhum momento que nós não somos propriedade do pecado. There is no talent the natural man uses that doesn't have at root sin. Não tem nenhum talento que o homem natural está desempenhando que não seja manchado pelo pecado. We live in a world of slaves of sin. Nós moramos num mundo onde tem escravos do pecado. Brazil is a country of slaves. Brasil é um país de escravos. North and South America are continents of slaves. América do Norte e América do Sul são continentes de escravos. The masses of people are in the grip of sin. Os multidões das pessoas são escravizados no pecado. And my friend, if you are unsaved tonight, you too are in the grip of E sin. meu amigo, se você for um incrédulo, hoje à noite você também está no poder do pecado. Your omissions belong to sin. Suas omissões fazem propriedade do pecado. Your silences belong to sin. Quando você guarda silêncio, isso também é propriedade do pecado. Your actions belong to sin. Seus atos também são propriedade do pecado. See, by nature we are sinaholics. Porque por natureza nós somos viciados no pecado. We have a seemingly incurable disease. Nós temos pecado como uma doença que não tem cura. The whole head is sick. Toda a cabeça é doente. From the top of our head to the sole of our feet, we are wretched sinners before God. Da cabeça até os pés, nós somos pecadores miseráveis na presença de Deus. Fifthly, Em quinto lugar, the wages of sin is death. o salário do pecado é a morte. Sin has a harvest. O pecado tem uma colheita. If you serve sin, you will receive the wages of sin. Se você está servindo o pecado, você vai receber o salário do pecado. This is a moral universe. Isto é um universo moral. The day the angel will come and put in his sigh, he will reap a harvest of judgment. Dia o anjo vai chegar, ele vai começar a colheita, ele vai juntar uma colheita de juízo. Sin has a harvest. O pecado tem uma colheita. It is appointed unto all men once to die, and after that the judgment. Foi ordenado para todo homem morrer uma vez e depois disto o juízo. And the judgment of sin is physical death, E o juízo sobre o pecado é a morte física, spiritual death, a morte espiritual, separation from God, a separação de Deus and eternal death, e a morte eterna, separation from God's favor with body and soul in hell forever. sendo afastado do favor de Deus fisicamente e também na alma para sempre no inferno. Hell is what God thinks of sin. Inferno é o que Deus acha do pecado. God hates sin. Deus aborrece o pecado. God hates all sin. Deus aborrece todo o pecado. God condemns every inward sin and every outward sin. Deus condena todo o pecado interno e externo. The God who is light and in whom there is no darkness at all O Deus que é luz e que no qual não há nenhuma sombra de treva. cannot tolerate sin. Ele não aguenta o pecado. So what are we to do? Então, o que poderíamos fazer? Where are we to go? Onde deveríamos ir? Well, God has thought out a way, Deus, Ele tem planejado um caminho an amazing way. maravilhoso. There is another place that Tem- tells us what God thinks of sin. Tem um outro lugar que nos diz o que Deus acha do pecado. Yes, this place tells us even more than hell tells us. Esse outro lugar nos ensina até mais do que o inferno nos ensina. This place we call Golgotha. Este lugar nós chamamos de Gólgota. There God shows his hatred against sin so much E ali, nesse lugar, naquele lugar, Deus mostrou o seu ódio contra o pecado de tal forma that he gave his only begotten Son to the death of the cross, que Ele deu seu próprio Filho unigênito para morrer na cruz. to the agony, A agonia, the blood, o sangue, the crown of thorns, coroa de espinhos the pierced side, e o ferimento no seu lado to save sinners like you and me. para salvar pecadores como você e eu. Golgotha was no pretty place. Gólgota não era um lugar bonitinho. I had the privilege of visiting Golgotha. Eu tinha o privilégio de visitar este lugar.
Today it is so touristy, so clean. E hoje é um lugar muito comercializado, turístico e limpo. But in Jesus' day it was not clean. Mas na época de Jesus não era lugar limpo. Skulls and bones and putrid flesh are scattered about. Crânios e esqueletos e carne que estava estragando estava em todo lugar. 3 crosses, dingy and blood-stained, are erected. 3 cruzes rudes e cheios de sangue foram erguidos. And 3 naked bodies, also blood-stained, are put upon them. E 3 corpos nus, também cheios de sangue, foram colocados nessas cruzes. And the man on the center cross is accounted the greatest criminal of all. E o homem na cruz, no centro, ele foi tratado como o maior criminoso de todo o tempo. Every insult is heaped upon him. Todo insulto imaginável foi colocado sobre ele. The soldiers, Os soldados, the spectators, os espectadores, the priests, os sacerdotes, the elders in their holy robes of office. os anciãos com os seus vestimentos santos do seu ofício. They all are focused on Jesus, Todos eles estão focalizando no Senhor Jesus, mocking him, ridicularizando challenging him. e desafiando. And the only voice to be raised on his behalf E só tem uma voz que se levanta em seu favor. is the despised thief and murderer. E isto é de um assassino desprezado. The pure-minded women are silent. As mulheres com mente pura se calam. The disciples who loved him are cowed and terrified and fly away. E os discípulos que amam o Senhor Jesus, eles como covardes, eles têm corrido para distante. No one catches his eye on the cross and says, "We understand what you're going through." Ninguém olha nos seus olhos na cruz e diz, nós entendemos o que tu estás sofrendo. He's an alien from his father's house. Alienado da casa do seu pai. His friends and his brethren have forsaken his fellowship. Os amigos e seus irmãos têm desamparados a ele. Forsaken of man, forsaken of hell, Desamparado pelo homem, desamparado, but even worse, forsaken of heaven. mas desamparado também do seu próprio Pai no céu. My God, why hast thou forsaken me? Meu Deus, por que tu tens me desamparado? Even forsaken by nature. Também desamparado pela natureza. The sun grows miraculously dark. Porque o sol se esconde de uma It will forma not shine milagrosa. upon him. Não quer brilhar sobre ele. The face of his father always turned to his well-beloved son. A face do seu pai que sempre está olhando o rosto do seu filho amado. Is turned away. Está virando para um outro lugar. This is what God thinks of sin. É isto que Deus acha do pecado. Oh, sin is awful in the light of the thunderings of Sinai. O pecado é horrível à luz das trovões de Sinai. But sin is even more bitter in the light of Golgotha. Mas o pecado é ainda mais amargo à luz de Gólgota. Your Savior is abandoned to the cruelest hands on the planet. Seu Salvador foi desamparado e entregue nas mãos mais cruéis nesta planeta. He is separated from all that is good and lovely. Ele foi afastado de tudo que é bom e bonita e linda. And there on the cross, He pays the full price E ali for na your cruz, sin. ele pagou o pleno preço por seus pecados. Can you imagine Him shedding His blood in vain? Você pode imaginar ele fazendo isso, derramando seu sangue em vão? Can you imagine the Father giving His own Son for everyone on the face of the earth, and that blood being shed in vain for millions of people? Você pode imaginar o Pai dando o sangue do seu Filho derramado para todos aqueles que vivem na face desta planeta e este sangue sendo derramado em vão? Of course not. De forma alguma. He gives His blood for His own, Ele deu seu sangue para os seus, just as He prays for His own. como ele ora em favor dos seus. And friend, if you're a believer, E amigo, se você for He has crente, prayed for you as well. ele orou também em seu favor. He has suffered for you. Ele sofreu em seu lugar. And when you see the extent of the depravity of your E sin, quando você enxerga como é infinito a depravação do seu pecado, and what it has cost your Savior, e ao que isto custou o seu Salvador,
You know deep down that you could not accept Him in your own strength. Você já sabe no fundo do seu ser que você não tem força para o aceitar em sua própria força. You are too wicked. Você é maligno demais. He does everything for you. Ele faz tudo em seu favor. He elects you. Ele escolheu você. He atones for you. Ele fez expiação por você. He sends His Spirit to work with irresistible grace in you. Ele manda seu Espírito para atuar com sua graça irresistível em você. And He preserves you to the end. Ele preserva você até o fim. And as your soul draws nigh experientially to Calvary's cross, E quando você em sua alma está se aproximando de uma forma experimental à cruz de Calvário, and you see in the light of that cross your total inability, e você à luz desta cruz você enxerga sua incapacidade total and your Savior's total ability, e a capacidade total do seu Salvador, and there at the cross you cry out, e ali na cruz você clama: Lord, I believe, help thou my unbelief. Senhor, eu creio, me ajude em minha incredulidade. And there at the cross you learn that He can make you willing in the day of His power. Ali na cruz você aprende que Ele pode tornar você com a vontade no dia do seu poder, Through His blood. por meio do seu sangue. And He can give you clean affections through His blood. Ele pode dar a você afeições limpas por meio do seu sangue. And a purged conscience through His blood. E uma consciência purificada por meio do seu sangue. And He conquers you as your Lord through His blood. Ele, por meio do seu sangue, Ele vence você como o seu Senhor. So that you exchange lords as you believe and as you repent. Para que no momento que você crê e se arrepender, você troca de senhores. Sin has no more dominion over you. E o pecado não tem mais domínio sobre você. You are delivered. Você foi libertado. You are cleansed. Você foi purificado. You experience peace that passes all Você understanding. experimenta a paz que vai além do entendimento. And you glorify the living God. E você glorifica o Deus vivo. Well, this is what our Reformed fathers were defending. É isto que os nossos pais reformados estavam defendendo. The radical nature of sin A natureza radical do pecado. and the radical nature of grace. E a natureza radical da graça. A poor sinner and a rich Savior. Pecador pobre e salvador rico. And so, the other points of Calvinism flow naturally from this. Então os outros 4 pontos de calvinismo surgem de uma forma natural desse ponto. No election, no salvation. Sem eleição, não tem salvação. Turn with me to 1 Peter 1, verse 2. Abram as suas Bíblias em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. There we read that the whole Trinity is involved. Ali nós aprendemos que toda a Trindade está envolvido. Elect according to the foreknowledge of God the Father. 1 Peter 1, verse 2. 1 Pedro 1, verso 2. Read the whole verse. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. You see, election is always unto holiness, this text says. Então, este texto diz que a eleição sempre é para a obediência, para a santificação. It's of the Father, É do Pai, through the Son, por meio do Filho, by the Spirit, pelo Espírito. but not an end in itself. Mas não é o fim em si mesmo. Rather, we are elected unto sanctification Nós somos eleitos para a santificação and unto obedience e para a obediência through the blood. pelo sangue. And so you see, election is always election in Christ. Então entendemos que a eleição sempre é a eleição no Senhor Jesus Cristo. It is specific election, É eleição específico irrevocable election. e é uma eleição que não pode ser desfeito. No one deserves to be elected. Ninguém merece ser eleito. Why did God save you? Por que Deus te salvou? Because He loved you. Porque Ele te amou. Why did He love you? Porque Ele te amou. Because He loved you. Porque Ele te amou. Why did He love you? Por que Ele te amou? Because He loved you. Porque Ele te amou. You see, there's nothing behind that love. Não tem alguma coisa atrás desse amor. Sovereign electing love is the total ultimate cause of your salvation. O amor soberano que elege é a raiz e a única causa da sua salvação.
Election is not your enemy. A eleição não é seu inimigo. Arminius had it all wrong. Armínio, ele não entendia nada. Because Arminius didn't look into his own heart to see the depths of his own depravity. Porque ele não olhou no seu próprio coração para enxergar as profundidades, a profundeza da sua depravação. A.W. Pink put it this way. O A.W. Pink, ele falou o seguinte: Before I was saved, the attribute of God I hated the most was His sovereignty. Antes de eu ser salvo, o atributo de Deus que eu mais odiava era a sua soberania. But after I was saved, sovereignty became my favorite attribute. Mas depois da minha salvação, a soberania de Deus tornou-se o meu atributo favorito. For without sovereignty, I never would have been saved. Sem a soberania, eu nunca teria sido salvo. So the same people whom God elects, Então, as mesmas pessoas que Deus elege, Jesus dies for, Jesus morreu, and the Spirit works in, Jesus morreu por elas, e o Espírito Santo atua nelas. and the triune God preserves. E o Deus Trino também preserva estas pessoas. There you have the 5 points of E Calvinism. aqui nós temos os 5 pontos de calvinismo. Now that doesn't mean that because Jesus died just for certain people, Então, isto não significa que, por causa de o Senhor Jesus Cristo morrer somente por algumas pessoas específicas, that we need to limit our preaching only to the elect. que devemos limitar a nossa pregação somente para os eleitos. We don't know who the elect are. Nós não sabemos quem são os eleitos. The secret things belong to the Lord your God. As coisas secretas pertencem ao Senhor teu Deus. They're revealed to you and to your E as children. coisas reveladas a vocês e os seus filhos. And besides that, God's election comes through means. E além disto, a eleição de Deus vem por meio de meios. God elects not only the people who will be saved, Deus não somente elege ou escolheu as pessoas que seriam salvas, but also the means by which they will be mas saved. também escolheu os meios pelos quais eles seriam salvos. And so we preach to all men Então nós pregamos a todos os homens to repent and believe the para gospel. se arrependerem e crerem no Evangelho. And who will repent and believe? E quem vai se arrepender e crer? Well, those in whom the Holy Spirit works. Aqueles nos quais o Espírito Santo vai atuar. And who are they? E quem são eles? They are those for whom Christ died. São aqueles pelos quais Jesus morreu. And who are they? E quem são eles? They are those whom the Father has elected. São eles que o Pai tem escolhido. And who are they? E quem são eles? They are totally depraved sinners São pecadores depravados totalmente, who by grace have been brought to faith and repentance. que pela graça têm sido levados a arrependimento e fé, And whom God will preserve unto the end. e que Deus vai preservar até o fim. Spurgeon said the difference between Arminianism and Calvinism is this. O Spurgeon, ele disse o seguinte, que a diferença entre o calvinismo e o arminianismo é: Picture, he said, a broad river imagine um rio muito largo and 2 bridges going across the river. e tem 2 pontes atravessando este rio. One bridge very wide and one bridge very narrow. Uma ponte muito larga e a outra ponte muito estreita. But the wide bridge only goes halfway over the river. Mas a ponte muito larga só chega até no meio do rio. The narrow bridge goes all the way across. A ponte estreita alcança até o outro lado. Well, Spurgeon said the wide bridge is Arminianism. Então Spurgeon disse a ponte larga é arminianismo. They get on the bridge by easy believism. Eles se colocam nesta ponte por meio de uma crença fácil. And they look over at the other bridge and say, what a cruel theology you have, such a narrow bridge. Então eles olham lá para outra ponte e eles dizem, que ponte estreita, que teologia cruel que vocês têm. But Spurgeon said, Arminianism is really the cruel theology. Mas o Spurgeon disse, é o arminianismo que de fato é a teologia cruel. Because it depends upon man. Porque depende do homem. And when it depends upon man, there can be no assurance of salvation. E se depende do homem, não pode haver segurança da salvação. No guarantee of perseverance. Não pode ter garantia da perseverança. When it depends upon man, the bridge is only halfway. Se depende do homem, a ponte só chega até a metade. It will not bring you safe across to the other side. Não vai levar você de uma forma segura e salvífica até o outro lado. But Calvinism, said Spurgeon, truly believed will bring you safe to the other side. Mas o Spurgeon disse, o calvinismo crê que realmente
você vai chegar no outro lado. because God does all the work. Porque Deus faz toda a tua obra. He merits and He applies. Ele merece e Ele aplica. Arminianism says God merits, you must apply. O arminianismo diz, Deus merece, mas você tem que aplicar. Calvinism gives both man his just due and God his just due. O calvinismo dá a Deus o que Ele é digno e ao homem o que Ele é digno. Calvinism glorifies God and humbles the sinner. O calvinismo glorifica Deus e coloca o pecador para baixo. And it encourages the saint. E encoraja o santo. It says, if God be for us, who can be against us? Diz, se Deus está por nós, quem pode estar contra nós? Now there are some people who say, let's merge the two together. Tem algumas pessoas que dizem, vamos colocar essas duas coisas juntas. Doesn't the Bible affirm both God's sovereignty and man's responsibility? A Bíblia não afirma tanto a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. As one theologian put it, Um teólogo disse o seguinte, we must be Calvinists on our knees devemos ser calvinistas nos nossos joelhos and Arminians on our feet. e armínios quando estejamos de pé. But that argument is hopelessly naive. Mas este argumento é muito ingênuo. Calvinism asserts the role of human responsibility every bit as much as Arminianism. O calvinismo afirma o papel da responsabilidade humana tanto que afirma a soberania de Deus. You must believe. Tem que crer, You must repent. tem que se arrepender. Yes, Calvinism says more. Calvinismo até diz mais. God has the grace and is willing to enable you to repent and Deus believe. tem a graça e Ele está com vontade de conceder a você arrependimento e fé. You see, Calvinism and Arminianism are fundamentally irreconcilable. Porque o calvinismo e o arminianismo fundamentalmente não são possíveis de reconciliar. The initiative in salvation either lies with God or with man. A iniciativa na salvação ou fica com o homem ou fica com Deus. Depravity is either total or partial. A depravação ou é parcial ou é total. Election is either conditional or unconditional. Eleição ou é condicional ou incondicional. Atonement is either limited or universal. Expiação ou é limitada ou universal. Saving grace is either resistible or A irresistible. graça salvífica ou é resistível ou irresistível. Saints either persevere in faith or they don't Os persevere in santos faith. ou perseveram na fé ou não perseveram. Thank God for the truths of Calvinism. Graças a Deus pelas verdades de calvinismo. In those truths, there is sure salvation. Nestas verdades há verdadeira e segura salvação. If my salvation depended 1% upon me, my friend, Se minha salvação dependesse 1% de mim, meu amigo, I would be in perpetual doubt. eu ficaria perpetuamente com dúvidas. Thank God that we are saved by grace, Graças a Deus que nós somos salvos pela graça, through faith, pela fé, in Christ Jesus. no Senhor Jesus Cristo. Well, let me bring this to a close. Deixe-me encerrar. I need to ask you tonight, do you know and do you love and do you live the truths of Calvinism? Eu preciso perguntar a vocês hoje à noite. Você conhece, você ama, você vive as verdades de calvinismo? To love our Reformed heritage, you must first know it. Para amar nossa herança reformada, você precisa, em primeiro lugar, conhecê-la. To know it, you must study the Scriptures. Para amá-la, para conhecê-la, você precisa estudar as Escrituras. You must read that good, solid Reformed literature that is being published in Brazil. E também você precisa ler esta literatura firme e sólida e boa que está sendo publicada aqui no Brasil, literatura reformada. Let your soul be saturated with it. Deixe sua alma se deleitar com estas coisas. Meditate on these things. Medite nestas coisas. Live these truths. Vive estas verdades. And above all, pray for reformation and revival. E, acima de tudo, ore para a reforma e avivamento. I believe that one of the greatest problems in your land and in ours Creio que dos maiores problemas, tanto neste país quanto em nosso país, is not that we don't have people that are Calvinist in doctrine, não é que nós não tenhamos pessoas que têm a doutrina calvinista, but the problem is that too few Calvinists are wrestlers on their knees in secret with God Almighty. mas o problema é que tem poucos calvinistas que estão lutando em oração
com o Senhor Deus, that he might spread abroad his truth from sea to sea. para que ele possa espalhar a sua verdade de um mar para o outro mar, And that the earth may be filled with the knowledge of the Lord. e para que a terra seja cheia do conhecimento do Senhor. Why do we live in a day of such small things? Por que nós estamos vivendo dias de tão pequenas coisas? God's sovereignty? A soberania de Deus? Yes, perhaps one reason. Talvez isto seja uma razão. But certainly the responsibility lies at our door. Mas com certeza a responsabilidade está sobre nós. And it begins with us as E believers. começa conosco, que somos crentes. We need to learn the art of holy wrestling with God. Precisamos aprender a arte santa de lutar com Deus. That's what the reformers and the Puritans had that we don't have. É isto que os reformadores, os puritanos tinham, que nós não temos. Martin Luther spent habitually 2 hours every day on his knees. Martinho Lutero, ele costumava passar 2 horas por dia de joelho orando. One day he said to his closest friend, Dia ele falou ao seu amigo mais próximo: I have so much to do tomorrow, I need to spend an extra hour in prayer. eu tenho tantas coisas a fazer amanhã que eu tenho que passar mais 1 hora do que normal orando. What do you do when you have a lot to do? O que você faz quando você tem muito a fazer? My prayer time shortens. Meu tempo de oração fica mais resumido. Luther's expanded. O de Lutero ficou maior. Why the difference? Qual que é a diferença? Because we use prayer as an appendix to our lives. Porque nós usamos a oração como apêndice em nossas vidas. For the reformers and Puritans, prayer was at the center of their E lives. para os reformadores, os puritanos, a oração ficava no centro das suas vidas. Let me close by giving you one more illustration. Deixe-me encerrar dando mais uma ilustração. John Welsh, the famous son-in-law of John Knox, O John Welch, que é o genro famoso de John Knox, his wife tells us that he prayed 7 hours a day. a esposa dele nos conta que ele costumava orar 7 horas por dia. Don't even try it. Nem tente. You will fail miserably. Você vai falhar de uma forma miserável. But she said that he never spent one night in their married life, the whole night in bed. Mas ela falou que nenhuma noite em toda a vida do casamento deles, ele nunca passou nenhuma noite inteira na cama. He kept a robe beside his bed. Ele guardava uma roupa ao lado da cama. In the middle of each night, he'd take that robe at some point in the night and go off into a side room in the cold northern parts of Scotland. E uma vez, a cada vários momentos durante a noite, ele pegava esta roupa e ele ia para uma outra sala nesta parte fria de Escócia. And there he'd spend 2 or 3 hours wrestling with God E ali ele costumava passar 2 ou 3 horas lutando com Deus em oração. and praying for every family in his church. E orando em favor de todas as famílias na sua igreja. He had 800 families and 3,000 people. Ele tinha 800 famílias, 3.000 pessoas. And his wife would often follow him and call him back to bed. A esposa dele muitas vezes seguia a ele e chamava de volta para a cama. She said, John, you're going to catch cold and get sick and die. Ela disse, João, você vai pegar gripe, você vai ficar doente e você vai morrer. And he would call back to her through the closed door. Ele costumava responder pela porta fechada. I'll be there in due course, honey. Eu vou chegar daqui a pouco, minha querida. Right now I have 3,000 souls and I know not how it is with all of them. Agora eu tenho 3.000 almas e não sei como está com a cada uma delas. And I must pray on. Eu preciso continuar orando. And she said sometimes she'd walk by the door Ela disse que algumas vezes ela passava pela porta and she would hear him praying. e ouvia ele orando. Lord, wilt thou not give me Scotland? Deus, não é possível que tu me entregues a Escócia. I wonder what would happen if every reformed believer and pastor in Brazil O que iria acontecer se todo crente reformado, todo pastor reformado aqui no Brasil would pray even 1 hour a day iria orar mesmo 1 hora por dia, and cry out in those prayers, Lord, wilt thou not give us Brazil? rogando nessas orações, ó Deus, não é possível que tu podes nos conceder Brasil. Wilt thou not grant that thy word of truth may fill this land? Não seria possível que tua palavra de verdade possa encher este país. Oh, my dear friends, do not rest until you too can say,
Meus queridos amigos, não se descansem até que você tenha condições de dizer: I know, I love, and by grace I live. Reformation truth. eu conheço, eu amo e pela graça de Deus eu estou vivendo a verdade da reforma. Amen. Amém.